Sorte ou azar, só o tempo dirá. Ao longo desses anos, que a gente está, que eu estou na indústria do multinível, muitas coisas já aconteceram, algumas coisas que eu achava que seriam insuperáveis, eu achava que era azar e de repente uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, e a gente sempre acaba crescendo, superando o desafio, crescendo, superando o desafio, crescendo. O nosso negócio de multinível ele não é linear, até porque qualquer história de resultado, ela é resultado de superação. Eu me lembro de uma história, há muito tempo atrás, num país distante, onde existia um circo que tinha acabado de ser desmontado. E naquela época, ainda tinha uns animais nos circos. E aquele circo, daquele país distante, há muito tempo atrás, depois de desmontado, começou a passar uma caravana pelo meio da cidade, onde tinha muitos sítios, muitas fazendas naquela região. E o sítio, depois de desmontado, formou uma caravana que passava pela região. E tinha uma criança, assim, na casa, em pé na casa do sítio, e vendo aquela caravana passar com os animais, o material dos funcionários do circo, aquela coisa toda. E lá atrás vinha junto com todos os animais um cavalinho, um pequeno cavalinho, que não conseguia acompanhar na velocidade aquela caravana. E junto com o cavalinho estava o dono do circo, montado num cavalo. E o dono do circo olha para cima e vê aquela criança em pé lá na porta do sítio. E aquela criança olha para aquele cavalinho, o dono do circo pega o cavalinho e fala: menino, você quer esse cavalinho para você? E o garoto, claro, aceitou o cavalinho, o dono do circo vai e entrega o cavalinho para aquela criança fica feliz, o pai da criança chega e vê aquela cena e fica feliz. Aí também se aproxima um vizinho da região que olha para aquela cena e chega para o pai da criança e fala: caramba, teu filho é muito sortudo. Esse garoto estava aqui sem fazer nada e de repente ganha um cavalo de presente. E o pai da criança chega para o vizinho e diz: meu vizinho, sorte ou azar, só o tempo dirá. E você não imagina que aquela criança começou a cuidar do cavalo, é claro, acolheu aquele cavalo como animal de estimação, e criou um espaço para cuidar do cavalo, aquela coisa toda. E numa noite de tempestade, o cavalo se assusta e foge. E a criança sente, adoece de saudade. E o vizinho chega, sabendo da situação, chega para o pai daquela criança e diz: olha, mas teu filho é muito azarado, hein? Acabou de ganhar um cavalo de presente, vocês investiram, fizeram um espaço e agora ele está aí, ó. Meu Deus, perdeu o cavalo, ele é muito azarado. E aí chega o pai daquela criança, chega para o vizinho e fala: meu vizinho, sorte ou azar, só o tempo dirá. E aí aquela criança cresce, claro, se torna um jovenzinho, e o cavalo até então não tinha sumido, mas um belo dia o cavalo volta e volta junto com o cavalo uma manada de cavalos selvagens que existia naquele país distante muito tempo atrás. E o cavalo selvagem não tem dono. Então voltou o cavalo do jovem agora, e junto com ele uma manada de cavalos selvagens. E aí o jovem recebe de volta o cavalo e recebe também os cavalos selvagens que agora era dele. E ele prepara um espaço muito grande para poder acolher aquilo tudo. E o vizinho soube disso, o vizinho chega para o pai do jovem e fala assim: caramba, mas seu filho é muito sortudo. Ele perdeu o cavalo, agora de repente recebe um cavalo, uma manada de cavalos selvagens. É tudo dele, mas seu filho é muito sortudo. E o pai do jovem fala: meu vizinho, sorte ou azar, só o tempo dirá. E aquele jovem começa a domar os cavalos selvagens, porque era dele, precisava ser domado. Num desses trabalhos de domar os cavalos selvagens, aquele jovem cai, quebra as duas pernas, logo as duas pernas, e fica imobilizado. O vizinho soube, chegou lá e foi visitar o jovem, falou para o pai do jovem: olha, seu filho é muito azarado, hein? Caiu, quebrou logo as duas pernas, ele é muito azarado. E o pai do jovem diz: meu vizinho, sorte ou azar, só o tempo dirá. E aquele país entra em guerra com o país vizinho, e todos os jovens daquela faixa etária vão para a guerra. E também vai para a guerra o filho do vizinho. E aquele vizinho chega e vai visitar o jovem e fala: olha, seu filho é muito sortudo. Seu filho é muito sortudo, não vai para a guerra, e o meu foi. E o pai do jovem diz: meu vizinho, sorte ou azar, só o tempo dirá. Essa foi uma reflexão importante, porque em alguns momentos do nosso negócio, a construção do multinível, a gente acha que é muita sorte, que é muito azar, a gente acha... E eu digo o seguinte: na maioria das vezes a gente acha que é azar, na maioria das vezes a gente encontra desafios nessa construção, mas uma coisa leva a outra, e eu mesmo sou resultado disso, resultado de ter superado tantos desafios, porque sorte ou azar, só o tempo dirá. E o mais importante é que quanto mais a gente trabalha,
Quanto mais plano a gente mostra, mais sorte a gente tem.